No dia 26 de agosto deste ano, o presbitério esteve reunido de forma extraordinária e entre os assuntos da pauta estava o exame e a licenciatura do bacharel Robeire. A resolução tomada pelo presbitério de Guanabara foi licenciar como pregador do Evangelho o nosso irmão Robério, e para isso foi nomeada esta comissão, e eu convido então Robério a vir à frente, se colocar aqui à frente à mesa, tomar um dos microfones aqui para que responda às perguntas que lhe serão feitas. Logo após o ato de licenciatura será feita uma parênese, que são os conselhos ao então licenciado, mas neste momento de licenciatura, o manual litúrgico nos lembra de algo muito importante. Eu queria que toda a igreja lembrasse, se você puder, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, apenas para que você veja onde eu faria a leitura. A partir do versículos 6 e 7, falando àqueles que aspiram ao episcopado. E a primeira leitura que a gente deve fazer é que episcopado não é presbítero, simplesmente. Episcopado é aquele que vai se colocar na posição como líder da igreja, alguém que assume o papel de condutor, de alguém que assume a responsabilidade de conduzir pessoas. E dentre os conselhos de Paulo a Timóteo está que ele não deva ser neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Robério, a palavra de Deus nos instrui que ser líder do povo de Deus é função de grande responsabilidade. As pessoas olham para nós. As pessoas ouvem aquilo que falamos. As pessoas esperam de nós o exemplo. Aquilo que elas desejam fazer, elas querem saber se nós fazemos. Por isso, corremos todos, líderes, sejamos diáconos, presbíteros, regentes ou docentes, na forma de pastor na igreja presbiteriana, o risco de sermos laçados pelo maligno. E Paulo é bem claro para dizer isso. Interessante que este não é o conselho dado, por exemplo, aos diáconos, mas é o conselho dado para quando se escolhe presbíteros. Ele diz, cuidado para que o coração não se tome de soberba. Somos muito tentados a isso. Todos nós somos muito tentados. Qual pastor que não gosta de um abraço no final do culto, ou um comentário no Facebook, ou uma resposta no WhatsApp? Arrebentou, pastor. Arrebentou com o quê? Somos tentados todos os dias a construir uma carreira, a ter um nome, a sermos chamados de reverendos, apóstolos, bispos e tantos outros títulos que para pouco servem ou para nada servem, senão para fazer distinção entre maiores e menores, quando a Bíblia nos ensina que aquele que quer ser maior precisa ser menor e vice-versa. A Sagrada Escritura, então, nos exorta de que nosso coração deve ter experiência de vida, por isso não deve ser neófito. Entendemos como neófito aquele que é novo na fé, acabou de entrar. E se partirmos apenas dessa interpretação, corremos o risco de entender que quando somos um pouco mais maduros na igreja, não corremos o risco de sermos soberbos. Que engano! Corremos o risco da soberba até o dia de nossa morte. Porque sempre seremos neófito em alguma coisa que nunca fizemos. Já ouvi, inclusive, no presbitério a expressão vocação tardia. Como uma vocação poderia ser tardia se a Bíblia preza para que haja maturidade nas pessoas? Deveríamos então dizer vocação que chegou no tempo certo. Um fruto maduro, não uma vocação tardia. Não esperamos simplesmente uma mão de obra, até porque não entendemos e nem sabemos quanto tempo Deus nos concede de vida. Temos a mesma idade,
Mas até quando o Senhor nos conservará? Não sei. Posso estar aqui na última palavra de despedida. Então, quando um presbitério licencia um pregador, Robério, a prova continua. A prova para que o seu coração permaneça firme num só propósito: glorificar a Deus com aquilo para o qual você foi chamado. A palavrinha antes do seu nome muda. Não é mais seminarista, nem bacharel. Será chamado de licenciado. E amanhã será chamado de reverendo. Para alguns, será o Robério. Para outros, será o reverendo Robério. Mas você sempre precisará ser o Robério que Deus chamou para ser pastor. Por isso, Robério, entendendo que o coração não pode ser soberbo, e que esta prova continua, não apenas durante a licenciatura, mas durante toda a vida, para que o inimigo não lace seu coração e o traga para perto dele, para longe de Deus. É muito importante que a igreja testemunhe a respeito do pastor Robério. E a igreja precisa dizer ao final de todo o processo: reconhecemos no Robério um coração consagrado a Deus. Este é um retorno que a igreja precisa dar, que os amigos precisam dar. E precisam dizer mesmo, de perceber que o coração do Robério não está sendo tomado pela soberba. E se perceberem, não abandonem não, ajudem. Todos nós somos tentados a isso. Existem 3 perguntas, Robério, que constitucionalmente eu tenho que lhe fazer. Elas são formais. E na verdade, creio que elas nem dizem a amplitude do ministério pastoral. Mas elas estão aqui. Eu quero que você responda com toda a sinceridade do seu coração, sabendo que a maior de todas as testemunhas é o próprio Deus. E assim diz as perguntas: você crê que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Você crê? Sim. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos da Igreja Presbiteriana do Brasil como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Você promete se submeter no Senhor ao governo do presbitério de Guanabara ou ao governo de qualquer outro presbitério para dentro de cujas divisas você possa ser chamado? Sim. Quero convidar a igreja a ficar em pé, a comissão também a estar aqui ao meu lado, para nós orarmos. Maravilhoso bom Deus, o Robério está aqui por chamado teu, é assim que cremos. O Robério estudou durante 5 anos num seminário da Igreja do Senhor, ali aprendeu, ali foi questionado, ali foi moldado, mas o processo de formação não acabou. Entendemos, Pai, que o Senhor o coloca agora nesta condição de licenciado, não simplesmente para que ele tenha uma habilitação de fazer qualquer coisa, e ao fazer, dizer para as pessoas que é habilitado a fazer, que o coração dele não seja tomado de soberba. Nossa oração, Pai, é que o Robério assuma o privilégio de pregar Tua palavra e, como disse o reverendo John Piper, que ele nunca desperdice seu púlpito. Pedimos que cada palavra dita por ele venha do Senhor, que ele seja orientado por Ti em todas as decisões. Todos nós sabemos do risco que corremos ao caminharmos longe do Senhor, até tentamos, mas o Senhor Jesus nos advertiu em João 15, que sem Ele não podemos fazer absolutamente nada. Que isso esteja claro aos nossos olhos. Com prazer conduzimos este momento, no temor e tremor do Senhor, pedindo graça do Senhor sobre a vida do Robério, sobre a vida da Ivanilde, sobre a vida da Sara, pedindo pela família deles, para que eles continuem dando o exemplo que têm dado até o dia de hoje. Os fortaleça, os anime
e os conduza. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Robério, agora eu saio daqui porque essa mesa distancia. Não está no manual litúrgico, mas eu quero lhe estender minha destra de companhia. Seja bem-vindo. Quero pedir à comissão também que venha aqui e dê um abraço. A igreja pode sentar. Antes que a comissão sente, eu quero pedir que a Ivanilde venha aqui. Você também está recebendo licença.